que eu li nesse mês aí foi um que os comentários sobre ele no Scooby estavam tão bons, tão positivos, que eu adiantei. Na verdade, incluí ele na minha meta de leitura, ele nem estava lá. E ele estava disponível no Kindle Unlimited. Acho que a pronúncia é essa. Enfim. E aí eu, não, quero ler, tenho que ler, tenho que ler. O título também me chamou a atenção, que é Um Estranho Sonhador. Eu falei, não, tenho que ler. E aí, né, fui ler o livro. E, gente, assim, acho que é o livro, pelo menos, que eu tenho a memória mais recente. Eu não vou dizer se é o único, mas é o que eu tenho a memória mais recente de ter sido uma luta pra mim. Por quê? Eu não gosto muito de abandonar os livros. Então, pra eu abandonar um livro, eu tenho que estar achando ele muito ruim, que não vale a pena continuar a leitura. E esse era assim. Eu não tava gostando do enredo, tava achando meio chato, mas ao mesmo tempo não tava com aquela ideia de, vou abandonar. Não tava faltando ali um impulso pra eu poder abandonar. Tipo, tá tão ruim que eu não tenho outra alternativa a não ser abandonar. Então eu fiquei fazendo essa leitura aí, levando com a barriga. Eu acho que demorou uns 25 dias pra eu ler esse livro. E assim, eu achava o tempo todo, não, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, porque não é possível, porque tava com 5 estrelas no Scooby, super bem avaliado, todo mundo dizendo que tinha favoritado, que era a melhor história de todas, uma fantasia épica, uma coisa muito nova. Eu falei, não, em algum momento aqui alguma coisa vai acontecer, esse livro vai, vai mostrar que veio. Então, eu fui insistindo, 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 e não queria abandonar. Por quê, né? O que é que tava faltando ali pra abandonar? Eu acho que se o Laszlo, que é o personagem principal, não fosse um personagem tão diferenciado, tão carismático, eu realmente teria abandonado. Mas pra vocês terem uma noção de quanto eu tava desesperada pra que alguma coisa interessante acontecesse no livro, eu achei que ia ter um romance gay entre o Laszlo e o Nero. Nero, pra quem for ler o livro, vai ver que ele é um alquimista. Uma pausa assim pra dizer uma coisa antes de explicar o Nero. Esse livro ele tem um universo muito único que é até difícil de escrever e explicar. Eu vou tentar mais pra frente, mas vou falar sobre o Nero. O Nero ele é um alquimista, ele é também o sobrinho da rainha do reino, digamos assim, que Laszlo está. Laszlo ele é bibliotecário. E Nero, como eu acabei de dizer, é o sobrinho da rainha, ele é um alquimista, ele é um cientista, e ele tem ali, ele conhece o Laszlo porque ele vai sempre pra biblioteca pegar livros, né? Então ele é um acadêmico, enquanto o Laszlo é um mero bibliotecário. Então, eu fiquei ali achando que ia ter um romance entre eles, apesar do Nero ser extremamente arrogante com o Laszlo. E o Laszlo ser uma pessoa tão boa, né? Mas ali fiquei achando que ia ter um romance entre eles e não foi isso que aconteceu. Tem romance, sim, mas é com um personagem que aparece mais pra frente. E aí é digno de chipar, porque é fofinho e tudo, mas eu descobri que tem a sequência, vai ter o livro 2. Ou melhor, já tem o livro 2. E aí, Daniela, você vai ler? Eu não sei ainda, eu acho que eu vou ler sim, em algum momento da minha vida, mas não é prioridade. Não, apesar da história ter terminado com aquele gancho assim perfeito pro segundo livro, não foi um gancho que me dá vontade de, meu Deus, eu tenho que ler o segundo livro agora, entende? Como eu falei, o livro, que inclusive eu esqueci de mostrar pra vocês até agora, que é esse aqui, né, O Estranho Sonhador, ele não é ruim, gente, ele não é, mas ele é cansativo, ele é longo, ele demora de ter desenvolvimento das coisas, e a história é boa, mas não sei, não me instigou a ler o segundo livro, eu não sei se eu recomendo ele, não. E se eu não sei se eu recomendo é porque provavelmente eu não recomendo, mas eu tô querendo ser boazinha demais pra dizer que eu não recomendo. Porque assim, é um universo, como eu falei, único. Então você vê que uma pessoa tão talentosa criou um livro tão diferente, tão distinto, com um universo tão distinto de tudo outro, que você fica mal de dizer que não recomenda, de dizer que não gostou, de incentivar as pessoas a não lerem o livro. Então, eu acho que eu digo assim, leiam sabendo que pode ser uma luta, leiam sabendo que pode não ser tão bom, e é isso, entendeu? Mas eu acho que eu nunca vou dizer não leia, porque como eu falei, é uma coisa completamente diferente. Eu não sei nem como é que eu explico pra vocês. Eu acho que é uma história que nem tem contagem, tipo, como é que eu digo, não, esqueci uma linha cronológica, assim, similar ao tempo na Terra. Então, Dani, ocorre no futuro, ocorre no passado, na Idade Média. Não sei explicar pra vocês. Na verdade, pra mim, é como se ocorresse
em um outro universo, não é a Terra que a gente vive. É muito difícil de explicar, sério. Eu acho que a pessoa teria que ler para entender esse universo. O Laszlo, ele teve uma infância muito dura, porque ele foi abandonado enquanto bebê e foi criado no monistério, é assim que falam, um local lá dos monges, que não eram nem um pouco calorosos e não eram nem um pouco afetuosos com as crianças. Aí ele cresce, vira adolescente e vai para esse outro reino aí, numa missão para os monges e acaba ficando lá, virando bibliotecário. Ele é conhecido como Laszlo Estranho. Estranho porque ele é uma pessoa peculiar e porque ele vive com a cabeça no mundo da lua, sonhando com a vida. Então ele é um sonhador, um lunático, uma pessoa que não tem o pé na terra, digamos assim, sabe? E ele é... Se fosse um ambiente de escola, eu ia dizer que ele sofria bullying com os outros. Tipo assim, tinha um preconceito muito grande com ele, ninguém era amigo dele, ninguém se aproximava dele. Ele era motivo de chacota com os outros, mas ele é uma pessoa peculiar. E digamos assim, o mistério todo da história é o seguinte: existia uma cidade que tinha um nome e que era muito rica. E de repente, isso tudo acontece quando o Laszlo era ainda pequenininho. E de repente, as pessoas simplesmente esquecem que essa cidade um dia existiu. A única pessoa que parece lembrar que essa cidade um dia existiu é Laszlo. Então, assim, só que Laszlo, ele não lembra dessa cidade, o nome dessa cidade, as coisas que acontecem nessa cidade, até porque ele nunca conheceu essa cidade. Todas as pessoas que ainda fazem alguma referência à existência dessa cidade se referem a ela como Lamento, a cidade de Lamento. Mas não tem detalhes sobre ela, sumiram os livros sobre ela, qualquer relato específico sobre ela. E ninguém fala sobre ela. E ainda é meio que um mito a existência dessa cidade de Lamento. Só que Laszlo, ele sempre teve um sentimento muito forte em relação a essa cidade, sonhava com os heróis dessa cidade, queria conhecer essa cidade. Era o grande sonho da vida dele. E ele meio que passou a vida dele inteira procurando evidências de que Lamento existia, porque ele queria ir até Lamento e saber o que aconteceu para Lamento ter sido completamente varrida, a existência de Lamento ter sido varrida da face do universo, lá eu ia dizer da Terra, mas enfim. Aí o que acontece? Simplesmente acontece de Laszlo, ou melhor, da cidade, do reino no qual Laszlo está, ser visitado pelos grandes heróis de Lamento. E eles aparecem lá e não contam exatamente qual é o mistério envolvendo o Lamento, mas eles estão ali para reunir, estão indo de cidade em cidade para reunir os mais estudiosos, os acadêmicos, aqueles que têm conhecimentos absurdos, para resolver o mistério, o problema de Lamento. E Laszlo, ele vai ficar pra trás, porque ele é um simples bibliotecário, só que é o sonho dele, e ele pensa assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu nunca vou conhecer Lamento. E aí, ele consegue entrar na caravana, digamos assim, pra chegar a Lamento. E eu não vou dar mais spoiler pra vocês, não, só vou dizer que é tudo muito impossível de você adivinhar, de você pensar qual é o mistério de Lamento, que o mistério de Lamento era aquele, sabe? Eu vou só dar uma dica, assim, né, que tem a ver com deuses, tá? Deuses que não necessariamente são do bem. Então, o problema de Lamento, e de Lamento ter sido varrida da mente das pessoas e da história, tem a ver com deuses que não eram deuses do bem. Mas esses deuses ainda existem, esses deuses estão mortos, de onde é que eles vêm? Quem são esses deuses? E tudo em volta, em torno de Lamento e em torno do problema de Lamento, porque eu disse que tem deuses envolvidos na história, não sei se estão vivos, não sei se estão mortos, mas tem um problema ali a ser resolvido, problema ao qual foram reunidos todos esses estudiosos para resolver. Então... Ai, meu Deus, travou, eu acho, peraí. Não, travou não. Então... O Laszlo tá indo lá e eu só tenho a dizer a vocês que ele vai desenvolver um papel fundamental aí nesse concerto de Lamento, tá? E eu quero dizer uma coisa, eu não vou dizer quem é, nem qual é o tipo de personagem, eu vou dizer o nome dela, porque aí quem for ler o livro vai saber do que eu tô falando, quer dizer, se resolver chegar até o final do livro, né? Minha não é uma boa pessoa, tá, gente? Não adianta ficar justificando tudo que ela faz e tudo que ela ainda vai fazer, com os traumas que ela sofreu por conta dos deuses, ou melhor, do relacionamento das pessoas de Lamento com os deuses e tudo que envolve ali a cidadela dos deuses com Lamento, tá?
Não adianta justificar, não. Ficar tentando fazer a Minha... como é? Fazer com que ela tenha uma redenção, tá? Não adianta, não. Não cola, não. Ela é uma pessoa, ela é uma pessoa ruim. Uma pessoa ruim. Então, não gostei de ficarem tentando justificar. E o final me deu raiva, tá? O final me deu raiva. E é isso. Vai criar, certamente, o final ali vai criar uma tensão entre o povo de Lamento e os deuses mais uma vez. E... não sei se eu vou ler, tá? Voltando aí ao início do vídeo, não sei se eu vou ler. Olha, gente, eu não sei se ficou muito bom essa resenha aqui sobre esse livro, não. A verdade é que eu não sabia muito bem o que dizer sobre ele, porque foi como eu disse, foi uma luta. Eu não sabia, não sei dizer até hoje se eu gostei ou se eu não gostei. Então eu tentei dar esse panorama pra vocês. É interessante a leitura porque realmente é um universo muito único, muito difícil de explicar. É fantasia, Daniela? É fantasia. Porque, obviamente, não existe nada disso no mundo real. Mas é uma fantasia completamente diferente de tudo que eu já li. Sabe? Não é um universo 100% fantástico, tipo Harry Potter, tipo Trono de Vidro, Corte de Gelo e Estrela. Corte de Gelo e Estrela. Eu lembrei do livro do último... o nome do último livro da saga, mas enfim. Corte de Espinho e Rosas. Então, assim... é um universo fantástico, mas é um universo fantástico muito diferente. Então, talvez valha a pena ler pra conferir aí esse universo completamente diferente. E o personagem de Laszlo, que é muito carismático. Que não tem absolutamente nada a ver com Romi Fermero de Torres. De quem já leu... ai, meu Deus, esqueci o nome do livro. Oh, God! A Sombra do Vento. De quem já leu A Sombra do Vento, que é a saga do Cemitério dos Livros Esquecidos, que é inclusive a minha favorita, que eu tenho esquecido aqui de primeira. Mas me lembrou, porque são tão carismáticos. O Laszlo é tão carismático e tão peculiar quanto o Remy Fermero de Torres. Então, é isso aí. Eu não tenho mais o que dizer sobre o livro, tá, gente? Não vou dizer leio ou não leio, é bom ou é ruim. Vou deixar aqui só a resenha mesmo pra vocês aí. Beijocas. E depois, assim, me digam se ficaram com vontade de ler. Se vocês eventualmente lerem o livro, venham aqui pra gente debater um pouco, vocês defenderem, se acharem espetacular mesmo, ou se acharem ruim. Enfim, vamos trocar uma ideia.